Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para concurseiro, sempre é hora de estudar. Érica comprou um rolo de fio e usou 3/7 desse fio para fazer embrulhos. Depois, ela usou 3/8 do restante para fazer um pacote e cortou o fio que ainda sobrou em 14 pedaços de 30 centímetros. O comprimento original do rolo de fio era embrulhos, vou chamar de E, de embrulhos foram 3/7 do total. Depois ela usou 3/8 para fazer pacote, P de pacote, para fazer pacote, ela usou, queridos, 3/8, só que agora não é do total, é do restante, então o restante eu vou chamar de R, ok? E ainda sobrou, professor, sobrou o quê? Vamos aqui para mim, queridos, sobrou 14 pedaços de 30 centímetros, vamos fazer uma continha aqui, ó. 14 pedaços de 30 centímetros, então sobrou 420 centímetros. E esse 420 centímetros é 4,20 metros. Ou 4,2 ou 4,20, que é a mesma coisa. Ok? Então, o que sobrou? Professor, sobrou 4,2 metros. Então, vamos deixar aqui, ó. Ok? Pronto, o nosso rascunho está pronto. Vamos agora para a resolução final. No problema de fração, queridos, quando eu não conheço o total, olha só a técnica. Eu multiplico os denominadores, 7 vezes 8, eu vou encontrar o meu rolo em partes, ó. Professor, quanto que vai ser o seu rolo? Vem para mim, 7 vezes 8. Então você vai dizer que seu rolo tem 56 partes, ok? O embrulho, vamos lá, 56, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 56 por 7 dá 8, 8 vezes 3, 24. Então, o embrulho foram utilizados 24 partes. Agora, meus queridos, tome cuidado, porque o pacote é do restante. Então, eu vou gerar saldo aqui. Toda vez que for do restante, você gera saldo. Olha que lindo isso. Você vai gerar um saldo aqui, ó. Saldo. Ok, ó? Saldo. 56. Tira 24, que ficou no embrulho. 56 tira 24, professor, sobram 32 partes. Esse é seu saldo. Saldo restante, ok? Para que você fez isso, professor? Eu explico agora. Porque o pacote, queridos, é sobre o saldo, ó, é sobre o restante. Então, 32 dividido por 8 dá 4. 4 vezes 3, 12. Quer dizer que o pacote foram utilizados 12 partes. Eu tinha 32, o pacote ficou com 12. Qual é o meu saldo? Professor, é fácil. 32 tira 12, o saldo é 20. Ok? Essas 20 partes que é o saldo, é o que sobrou. E em número vale quanto, queridos? 4,2. Portanto, eu posso dizer que uma parte vai ser 4,2 dividido por 20. E 4,2 dividido por 20, queridos, dá 0,21 metros. Pergunta dele, o comprimento original do rolo. Então, o rolo, meus queridos, tem quantas partes, professor? 56. Aqui, ó. O rolo, nós dissemos lá no início, que tem 56 partes. Então, 56 vezes quanto? O valor da parte, que é 0,21. Professor, estou entendendo. E quando você multiplicar 56 vezes 0,21, você vai encontrar 11,76 metros. E 11,76 está na alternativa bola.
Do total de docentes em uma escola, 24% são maratonistas. E o número de maratonistas mulheres é 6 a mais do que o número de maratonistas homens. Nessa escola, 56% dos docentes são mulheres. E o número de mulheres excede o número de homens em 9. Queridos, olha que lindo isso aqui. Aqui começa o nosso problema. Depois a gente volta. Ó. Nessa escola, 56% dos docentes são mulheres. Olha só que coisa linda. E o número de mulheres excede o número de homens em quanto? Em 9. Ok? A pergunta dele é o número de docentes homens que são maratonistas. Então, meus queridos, antes de mais nada, vamos descobrir o número de docentes. Depois a gente vai para o maratonista, ok? Ó, olha só que lindo isso. Aqui nesse ponto, ó, nesse ponto aqui, ele disse que na escola, a escola representa 100%. Ok? Ó, a escola representa 100%. Ele diz que mulheres, tá? Eu vou fazer o seguinte, mulheres eu vou chamar de sexo feminino, vou chamar de F, ó. Ok? Ó, feminino, vou fazer assim, ó. Feminino, ele diz que são 56%. Ok? Então, sexo masculino vai ser o que falta para 100, logo 44%. Ok? Pessoal, em porcentagem, sexo feminino supera o masculino em quantos por cento, queridos? 12%. E agora, olha que lindo. O número de mulheres excede o número de homens em 9. Então, você pode dizer o quê? Que esses 12% representa, exceder é ter a mais, ou seja, a diferença entre mulheres e homens. Eu posso falar que 12% representa 9. Ok, meus queridos? Vamos descobrir o total, ok? Vamos descobrir o total de docentes. Opa! Vamos descobrir o total de docentes. O total de docentes são 100%. E eu vou chamar aqui de x. Fazendo essa conta, multiplicando em cruz, 2 de x é igual a 100 vezes 9. Então vai dar 100. Vai dar 100 vezes 9 dividido por 12. Eu estou procurando fazer, meus queridos, passo a passo para você entender. Eu vou simplificar por 3. Vai ficar 3 e vai ficar 4. Ok? Bem passo a passo, ó. Aí vai ficar, eu vou simplificar novamente. 100 dividido por 4 vai ficar 25 e 1. 25 vezes 3 é igual a 75. Ok, meus queridos? Então eu descobri que o total de docentes são 75. Então, meus queridos, se o total de docentes são 75, agora vamos para os finalmente. Já sei que é quanto esse total, queridos? 75. 24% são maratonistas. Ah, professor, então maratonistas é 24% vezes, ó, de 75. Ah, professor, estou entendendo. Então, você vai encontrar 24% de 75, que são 18. O total de maratonistas são 18. E ele diz, e o número de maratonistas mulheres é 6 a mais que o número de maratonistas homens. Ah, professor, então agora você vai colocar lá, maratonistas agora aqui, ó. Sexo masculino e sexo feminino, ok? Tô no fim, queridos. Mulheres é 6 a mais, então eu vou chamar os masculinos de X e o feminino de X mais 6. Ah, professor, X mais X, 2X mais 6 igual a 18. 2x é igual a 18 menos 6.
dá 12 por 2, x é igual a 6. O número de docentes que são maratonistas é igual a 6, e 6 está na alternativa C. André tinha 8 livros de história para cada 3 livros de matemática. Olha só que isso aqui, quando fala para cada, queridos, isso é uma razão. Então, história, chamar de H, está para 8, assim como matemática está para 3. Ok? Professor, ok, lindo isso aqui. Que você também pode armar de que jeito? Eu posso trocar a ordem aqui e falar que história está para matemática, assim como 8 está para 3. Se virou uma razão, queridos, toda vez que for uma razão, você vai colocar P de partes. Então, você vai dizer que história tem 8 partes e matemática tem 3 partes. Olha só que lindo. Inicialmente é isso que acontece, ok? Então, inicialmente, ele tem 8 partes de história. Vamos colocar aqui, ele ali é o rascunho, vamos colocar aqui, Inicialmente, ele tem história, 8 partes, e matemática, 3 partes. Ok? Olha só o que aconteceu. Desses, ele vendeu 60 de história. Queridos, se ele tinha 8 partes e ele vendeu 60, e ele vendeu 60 de história e 41 de matemática. Olha só, se ele vendeu, tinha isso, vendeu, então tira 60 e tira 41, ok? Então, inicialmente, ele tinha 8 partes, vou fazer aqui, peraí. Vou fazer assim, inicialmente ele tinha isso. Agora, o que aconteceu? Do que ele tinha, ficou após a venda, Ficou após a venda. Ele não tinha 8 partes? Se ele vendeu, então ficou com 8 partes. Ele vendeu quantos de história? Ele vendeu 60. Então, de história, ele ficou com 8 partes menos 60. E matemática, professor? Ele tinha 3 partes. Como ele vendeu 41, ele ficou com 3 partes menos 41. Ok? Então, inicialmente, ele tinha 8 partes de história, vendeu 60, então ficou, após a venda, com 8 partes menos 60. Inicialmente, ele tinha 3 partes de matemática, vendeu 41, ele ficou com 3 partes menos 41. Quando isso ocorreu, depois da venda, o que aconteceu? Ele ficou com o número de história que é igual ao quádruplo do número de matemática. Então, quando isso ocorreu, quando isso aqui, após a venda ocorreu, o que ele diz? Que história é igual ao quádruplo de matemática. Ok, meus queridos? Então, vamos lá para os finalmente, o problema está quase encerrado. Olha só que lindo isso. Quem é história? Vamos colocar aqui em cima, vamos repetir de novo. Se história é igual a 4 vezes matemática. Quem que é história após a venda? 8 partes menos 60. É igual ao quádruplo, porque 4 vezes, abre um parênteses, 3 partes menos 41. Então vai ficar 8 partes menos 60 é igual. Faz o chuveirinho, queridos. 4 vezes 3, 12 partes. 4 vezes 41 dá 164. Passo 12 partes para cá, então vai ficar 8 partes menos 12 partes, que é igual a menos 164 mais 60. Menos 4 partes é igual a menos 104. Portanto, meus queridos, 104 dividido por 4 dá 26. Encontramos o valor da parte. Quando ele pede assim, após a venda,
a diferença entre o número de livros de história e de matemática que André possui. Veja bem, após a venda, quantos livros de história ele tem? Professor, 8 partes menos 60. Então, olha lá, vou colocar aqui embaixo de vermelho. Então, ele vai ter 8 vezes a parte que eu achei que vale 26, menos 60. Ok? 8 vezes 26 dá 208. 208 menos 60 dá 148. Matemática após a venda é 3 vezes 26 menos 41. 3 vezes 26 dá 78. E 78 menos 41 dá 37. Então, meu querido, ele quer saber a diferença. A diferença, 148 tira 37, dá 111. E 111 está na alternativa A. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal, pois temos vídeo todos os dias. Queridos, eu estou resolvendo essa prova e ainda hoje eu postarei mais 3 questões da resolução dessa prova, uma prova muito bonita. Ciências Contábeis da Analista de Gestão Pública de São José dos Campos. Eu resolvi, queridos, resolver de 3 em 3 para não ficar um vídeo tão longo, para que você possa estudar no tempo que você tiver disponível. Um grande abraço, até a próxima, valeu!